Olá, graça e paz. Boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro módulo Combatendo a Ansiedade com o tema principal Vivendo a Transformação, Batalha Espiritual. Mas antes de iniciarmos, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar aquilo que anos e anos e anos Satanás tem feito na sua vida, colocando medo, colocando vergonha, timidez e não permitindo que você alcance a cura desta batalha que está convivendo anos e anos e anos, que se chama ansiedade. Como cristãos, temos o poder de Jesus vivendo dentro de nós, mas muitas vezes entregamos essa força àquele que se opõe a nós. Há uma batalha acontecendo ao nosso redor, mas não estamos desamparados. Podemos optar por usar a autoridade dada por Deus para lutar por nós mesmos e por nossos entes queridos. Esta campanha apresentará suas armas espirituais e preparará para a batalha espiritual. E hoje, neste terceiro dia, trago um tema-chave: adoração. A adoração é uma tática essencial na guerra espiritual. O ato de louvar a Deus nos ajuda a combater as mentiras do inimigo e impedir aquele diálogo interno nos dizendo que não somos suficientes. É possível concentrar-se em sua bondade, fidelidade, poder e força e, ao mesmo tempo, se sentir fraco, preocupado, com medo ou sozinho. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra adoração, pensam em músicas que cantam na igreja ou ouvem na rádio cristã local. Mas, por definição, adoração é qualquer expressão de reverência e adoração a Deus. Estamos adorando quando damos o dízimo. Servimos com um coração alegre, demonstramos amor ao próximo e ajudamos alguém em necessidade. Adoração é simplesmente mostrar gratidão a Deus por quem Ele e pelo que fez. E é uma arma poderosa contra o inimigo. Alguns anos atrás, minha família passou por uma época financeira difícil em que mal estávamos conseguindo nos sustentar. Segundo a referência do texto, diz que meu marido estava lutando para superar a mentira de que havia falhado conosco. Eu sabia que Satanás nos queria com medo e focados no que não tínhamos, mas nos recusamos a ceder. Em vez disso, escolhemos a gratidão porque me lembrei: você não pode se preocupar e adorar ao mesmo tempo. Portanto, sempre que estávamos em casa, tocávamos música de adoração para nos ajudar a substituir os pensamentos negativos pelas promessas de Deus. Eu amo como muitas músicas de adoração incluem a palavra de Deus como letras de música. Não só facilita lembrar os versículos encorajadores quando precisamos dele, mas apenas cantando podemos declarar a verdade da palavra de Deus sobre a nossa situação. Na verdade, se você estiver se sentindo atacado no supermercado e não quiser recitar versículos da Bíblia ou se manifestar contra o inimigo, pode usar a sua espada do Espírito com ousadia, apenas cantando algumas estrofes. Não importa se é falado ou cantado. Mantenha a palavra de Deus em seus lábios durante todo o dia. Ajuda a manter uma mentalidade de adoração. Olha, meu irmão, minha irmã, quando adoramos, todo o foco está em Deus. É a melhor maneira de bloquear as mentiras do inimigo, porque em um estado de adoração, lembramos quem Deus é, do que Ele nos tirou e como podemos confiar nele para fazê-lo novamente. Agora eu lhe faço uma pergunta: como você permanece em uma atitude de adoração durante toda a semana? Você tem uma música de adoração preferida que te lembra da verdade de Deus?
exercite, pense. Este é o momento da grande batalha. No livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 11, a palavra diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Olha, meu irmão, esse texto do profeta Isaías é de uma enorme simplicidade. Ele utiliza uma imagem que toda a gente compreende. Todos sabem que uma terra árida não pode gerar vida. Então, as mensagens que Deus envia ao seu povo é como água que, inundando a terra, a torna fértil, capaz de acolher a semente e a reproduzir. Mas a água depois evapora-se e retorna às nuvens de onde provém. É uma imagem muito simples, mas compreensível. A palavra que sai da boca de Deus não volta sem ter produzido o seu efeito. Pode demorar algum tempo para que a palavra do Senhor germine em cada um de nós. Mas quem a ouve, mesmo que a primeira pouco fique, ela começa a dar os seus frutos, porque é essa a sua vontade. O Pai ama demais os seus filhos e não descansará enquanto a sua palavra não chegar aos nossos corações, enviando-nos o seu Espírito para nos ajudar a discernir, porque ela é a única verdade, e quem a puser em prática viverá com ele eternamente. Por que estamos falando sobre a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia? Em meio às batalhas da vida, às batalhas diárias, nos pegamos praguejando a nós mesmos. Eu não consigo, eu sou derrotado, sou um fracassado, tudo está dando errado. Você só está enchendo a sua boca com coisas negativistas. Dizer que eu nunca falei isso, já falei sim. E me arrependi profundamente. Diante de uma batalha em que o pai da mentira ele está ali focado em nos minar, isto é um prato cheio para ele. Veja bem, segundo os ensinos de Jesus em Lucas capítulo 8, versículo 11, a semente que nós, os semeadores, devemos semear a tempo e fora de tempo e em todo o lugar é a palavra de Deus, que é viva, eficaz e proveitosa para ensinar, redargir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Está compreendendo? Olha só, Pedro ensinou em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que a palavra de Deus é semente incorruptível, que é aplicada pelo Espírito Santo de forma a agir no coração dos homens e produzir frutos para a glória de Deus. No texto anterior, logo no início, eu falei sobre um caso narrado, segundo a autora, que eu peguei alguns trechos aqui e formulei, que o marido dela estava se culpando pelo desemprego. E isso é fruto do inimigo. E eu vou dizer que eu também passei por isso, porque a gente começa a criar um vínculo de culpa que vai nos minando até que a gente não consegue nem compreender a palavra de Deus. Veja bem, às vezes é semeada e não nasce logo toda semente, toda palavra profetizada. Nem dá frutos rapidamente, mas segundo Isaías, capítulo 55, versículo 11, nunca volta para Deus vazia. Sempre produz fruto e faz aquilo que Deus quer, prosperando naquilo que foi enviada. Olha, isso nos traz uma grande responsabilidade. Lançar a semente por todos os meios
ao nosso alcance. Testemunho de vida, distribuição de literatura, feitura do bem e prática do amor, visitação aos doentes. Deus fará a sua parte, não deixando que volte vazia. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Semear com carinho, amor, oração e abundantemente. Olha, fazemos isso todos os dias. Eu até compartilhei com uma irmã ontem, falei que tem dias que eu não consigo nem me levantar, sequer para abrir a Bíblia, mas é algo sobrenatural, porque Deus, quando Ele determina a sua missão, o que eu fiz é semear. O que eu estou colhendo é frutos, então Ele me inspira a não perder de colher os frutos, e assim tem que ser na sua vida. Semeamos todos, de modo e abundante, a palavra de Deus, e Ele nos dará o nascimento nos corações, o crescimento na vida espiritual para a sua honra e glória. A palavra de Deus sempre cumpre a sua obra. Olha, conta-se a história de um homem que, quando alimentava suas bezerrinhas, uma delas, em vez de comer, lambia com carinho o braço do dono. Naquele momento veio à mente daquele criador de gado o versículo bíblico: o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não tem conhecimento e não me atende. Isaías capítulo 1, versículo 3. Então o pecuário lembrou-se de como andava afastado do Senhor, da sua igreja e dos seus deveres para com Deus. A palavra tocou e ele voltou ao seu primeiro amor e a produzir frutos de um verdadeiro filho de Deus. É assim mesmo, meu irmão, minha irmã. De uma ou de outra maneira, a palavra do Senhor não volta para Ele vazia. Contudo, para que ela produza, é necessário que a semeamos a tempo e fora do tempo. Não desista. No livro de Salmos, capítulo 100, versículos 1 ao 5, a palavra diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia, glórias a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, no Salmo 100 podemos aprender como render graças a Deus e o motivo para realizarmos tal prática. Vamos lá, no versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A palavra celebrar aqui significa louvar com alegria. Então, o primeiro passo é estar na presença do Senhor com alegria e louvando a Ele. No versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. A segunda orientação aqui é servir a Deus, ou seja, trabalhar para o Senhor com nossos dons e talentos. É claro, novamente, com alegria. Não pode-se fazer nada forçado diante de Deus, porque isso, além de não agradar, o entristece. Vamos lá no versículo 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha só, a ideia da palavra saber está totalmente relacionada a conhecer a Deus, sua história, sua mensagem, seus grandes feitos por mim e pela humanidade. Todas essas informações estão contidas na palavra dele, a Bíblia, que é viva e eficaz. O conhecer a Deus através da sua palavra faz com que entendamos a necessidade de sermos gratos pelos seus feitos e pela sua maravilhosa graça. Olha agora no versículo 4,
Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei o seu nome. Neste versículo aprendemos a agradecer a Deus estando em sua casa, cantando louvores a Ele e rendendo graças, para que dessa forma possamos desenvolver uma relação de intimidade com o Senhor. E por fim, no versículo 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Olha só, meu irmão, minha irmã. Nesse último versículo temos 3 características de Deus e com certeza nos fazem ficar constrangidos com tamanha grandeza e nos dão os motivos pelos quais devemos sempre praticar a gratidão. São elas: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso para sempre, o Senhor é fiel. Diante disso, meu irmão, minha irmã, podemos ter a certeza de que em todas as circunstâncias Ele estará conosco por causa de sua bondade, misericórdia e fidelidade. Eu acredito poderosamente que essas 3 verdades absolutas são mais do que suficiente para que nós jamais sejamos ingratos ou nos esqueçamos de agradecer. Olha que conectividade deste grande propósito, deste terceiro módulo. Falamos a negar, falamos sobre batalhar, estamos falando sobre adoração, que é importante. Não adianta você ficar batalhando se você não adora o Senhor. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 19 a 20, a palavra diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, o livro de Salmos, uma coletânea composta durante 900 anos por alguns dos mais importantes líderes espirituais dos israelitas, continua sendo de grande valor para nós nos dias de hoje. É claro que Davi e vários outros autores prepararam esses hinos principalmente para adoração no santuário nacional em Jerusalém. Por esse motivo, seus versículos citam frequentemente aspectos de adoração que eram exclusivos ao serviço sagrado do Antigo Testamento. Sacrifício de animais, queima de incenso, o uso de instrumentos musicais, uma classe separada de sacerdotes, dias festivos na cidade santa, etc. Por terem sido escritos entre 400 e 1400 antes da vinda de Jesus, vários salmos falam da esperança messiânica ainda não realizada. Veja bem, você vai entender. Nós falamos sobre o livro de Efésios, eu estou contextualizando aqui o livro de Salmos, porque o livro de Efésios fala sobre o livro de Salmos. Hoje, depois do sacrifício de Jesus, alguns elementos dos Salmos não têm a mesma relevância. Nós vivemos depois da vinda de Jesus. Ao invés de olharmos para frente com a esperança do sacrifício, olhamos para trás com gratidão pelo amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário. Não viajamos para Jerusalém para lembrar do livramento dos primogênitos no Egito, nem para participar do sacrifício expiatório anual feito pelos sumos sacerdotes daquela época. A adoração dos cristãos no Novo Testamento não inclui incenso, instrumentos musicais, sacrifícios de animais ou sacerdotes com vestes especiais. Deus não pede hoje, como exigia naquele período, que todos adorem em um lugar específico. Hoje, em qualquer lugar, devemos adorar, em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. O santuário do Senhor é o corpo do cristão. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. E os instrumentos de louvor são o seu coração e seus lábios. Efésios 5, versículo 19. E Hebreus 13, versículo 15. Vamos lá. Os salmos, porém, mantêm grande valor até os dias de hoje. Podem ser utilizados no louvor dos cristãos.
muitos deles sem a necessidade de adaptação da mensagem. Paulo instruiu os cristãos a incluírem salmos na sua adoração, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, versículos 19 e 20. Justamente o ponto X do que eu falei ainda agora. A conectividade do livro de Salmos com a mensagem de hoje neste terceiro dia. Conforme essas instruções, salmos são um dos tipos de louvor dos cristãos hoje. Podemos também utilizar outros hinos e cânticos espirituais compostos com base nos ensinamentos bíblicos. Mas não podemos negligenciar a riqueza dos salmos em nosso serviço ao Senhor. No louvor a Deus hoje, devemos olhar para os salmos por pelo menos dois motivos. Primeiro, salmos para cantar. Como aprendemos com as palavras de Paulo citadas neste propósito, salmos inteiros ou porções deles podem ser empregados na nossa adoração a Deus, mesmo sabendo que o livro servia inicialmente como o principal inário dos judeus sob a lei dada no Monte Sinai. Podemos aproveitar muito desses hinos nos dias de hoje. Muitos falam em termos universais sobre a adoração ao Criador do universo. Alguns falam do papel do Messias, Cristo ungido na salvação dos pecadores. Mesmo os salmos que falam sobre o povo escolhido podem ser aplicados, em alguns casos, a Israel espiritual, a Igreja de Jesus. Segundo, salmos como inspiração para novos hinos. Não sou compositor, mas ainda assim posso fazer uma sugestão que se baseia no livro de Salmos. Podemos aprender muito sobre a adoração ao Senhor desse livro. Uma das características mais óbvias e importantes que observamos em uma simples leitura do livro é o foco dos cânticos. A palavra aleluia, Deus seja louvado, é apenas uma das maneiras que esse livro dirige o louvor ao Senhor. Do começo ao fim do livro, a ênfase está na glória devida ao nosso Criador e Redentor. Muitas músicas mais modernas tendem a ser egocêntricas, mas o Salmo mantém o foco em Deus. Uma segunda qualidade importante é a riqueza das letras desses hinos. Não encontramos a repetição de letras vagas, e sim, linha após linha cheias de significado e profunda relevância. Compositores de louvores faziam bem observando essas lições do livro de Salmos para construir a adoração mais rica e sincera nos dias de hoje. Cada hora investida no estudo do livro de Salmos traz benefícios espirituais e oportunidades para nos aproximar mais de Deus. Você pode agora estar perguntando, mas o irmão saiu totalmente da curva porque ele estava falando sobre adoração, entrou no detalhe do livro de Salmos, sobre adoração, sobre composição de letras, mas falou sobre estudo de Salmos, o que tem a ver com a batalha espiritual? Olha, meu irmão, minha irmã, corações cheios de gratidão, é isso que faz o canto ser bom. Deus instruiu Josué a meditar nos estatutos. Assim como Paulo era conhecedor de teologia. Assim como Davi também leu os estatutos, o profeta Isaías, Elias, entre outros heróis da Bíblia. Com Jesus como a fonte da nossa salvação e o centro do nosso futuro, como podemos não cantar, louvar, glorificar? Mas cantar não é só apenas para nós e Deus. Deus quer que as nossas canções abençoem outros. É o fundamento da nossa conversa espiritual. E assim o livro de Salmos vem nos instruindo. Olha,
Quando oramos a palavra de Deus, utilizando as promessas que estão na Bíblia, ela não volta vazia sem atingir o propósito de Deus, o propósito que Deus determinou. Creia que, orando a palavra, ela produzirá em sua vida os frutos no tempo devido. A palavra é viva e eficaz, e tão certo como vive o Senhor, que vela pela sua palavra para a cumprir. Ela produzirá em sua vida aquilo para o que foi enviada. Trazer a palavra no coração e na boca é viver em comunhão e oração com Deus o tempo todo. É por isso que eu entrei no detalhe do livro de Salmos, e assim eu entrei no detalhe nas mensagens de hoje, para que você saiba o verdadeiro valor que a palavra de Deus tem para a sua vida. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ó Senhor meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Suas obras são magníficas e seus feitos são além da compreensão humana. Que a palavra da minha boca e os pensamentos do meu coração sempre declarem louvores ao Senhor. Que meu coração esteja cheio de gratidão por tudo que o Senhor tem feito para nos salvar do pecado, vergonha, lei e morte. Sobretudo, os ataques do mentiroso. Somente o Senhor é digno de meu louvor, minhas canções e minha vida. No nome santo de Jesus, eu louvo e agradeço pelo dia de hoje para me ajudar na batalha diária, nesta batalha espiritual, porque eu sei que a vitória está garantida em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.